Como é bom tomar um cafezinho com esse frio, né, rapaz? Uma beleza, né? Já estamos de volta com o nosso Revista 79, agora simultaneamente com a nossa transmissão pela tela da Tati TV. Para você que nos acompanha através dos canais 22 da NET e 33 em UHF, bom dia para você que está acompanhando a gente ao vivo. Agora, para você que está nos vendo à noite, uma boa noite. O Revista 79 também é reprisado a partir das 22 horas nos melhores momentos, os melhores trechos das entrevistas que são exibidas aqui ao vivo no nosso Revista, apresentado nas manhãs de segunda a sexta, das 8h15 às 10 pela Rádio 79 AM e a partir das 8h45 a nossa transmissão simultaneamente também pela tela da Tati TV. O Revista é bastante interativo e é feito por você aí do outro lado. Você pode participar da nossa programação através das redes sociais, colocando lá suas imagens, fotos, denúncia, quer fazer alguma crítica, alguma sugestão, você pode usar esse espaço através das nossas redes sociais, o Twitter e também o Facebook. Agora, se você quiser participar ao vivo da nossa programação, fazendo perguntas para os convidados, dando a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio, enfim, tá com um problema aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua rua, ligue pra gente e a gente vai tentar estreitar um pouco mais esse contato entre comunidade e poder público para que o problema possa ser resolvido. 3968-7020, 3968-7021 são os dois telefones que vocês podem ligar a partir de agora. 3968-7020, 3968-7021. Ligue e participe aqui da nossa programação. A Rafaela Abreu já está de volta aqui conosco, depois de 2 dias ausente, precisou dar um pulinho em Nova York, né? Já está de volta, depois de uma passagem rápida pelos Estados Unidos. Tá frio lá também, né, Rafaela? Tá bem frio. Então é o seguinte, como a Rafaela voltou e tá boazinha, a gente vai fazer o seguinte, ela já voltou dizendo, Alba, vamos sortear ingresso de cinema, tá bom, então vou atender ao pedido da Rafaela, e hoje nós vamos ter aqui um par de convites para o Cinemark, já eu conto os filmes que estão passando, né, e você vai concorrer ao final do programa a um par de ingressos para assistir os filmes que estão sendo exibidos no Cinemark. Ah, Alba, mas vale para que filme? Qualquer um que esteja em cartaz. Ah, mas pode ir de final de semana? Pode no final de semana. Sábado, domingo também? Também, e até no feriado. Então você vai ligar pra gente, dar o nome, o seu nome, o bairro aonde você está acompanhando o Revista 79 e no final do programa a Rafaela Abreu vai fazer o sorteio então de um par de ingressos para curtir os filmes que estão em cartaz no Cinemark. Combinado assim? Beleza, já é, William, tá na fila. Pode ligar também, não tem problema. Pode ligar, Sandrão, que você não ganha. São 8h50, 10 minutos para as 9 da manhã aqui no nosso Revista. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o Luiz Antônio Jorge de Castro, que é o presidente do GAPA, o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, vai falar muito a respeito do trabalho do GAPA, sobre a condição da doença aqui em Ribeirão Preto, os remédios que estão à disposição, enfim, bate-papo muito bacana. Já também tem o capitão Genônimo da Polícia Militar. Nesta semana a gente teve 2 casos aqui da chamada saidinha de banco, na verdade uma entradinha e o outro saidinha, né? E a gente vai falar sobre esse assunto também, uma nova, velha modalidade de roubo aqui em Ribeirão Preto, né? Que já fez dezenas de vítimas nos últimos meses. Mas vamos também falar dos destaques com a Olívia Pereira. E por falar em Olívia, ela já está chegando, ela já está na área e vai nos trazer as suas primeiras informações. E eu vejo aqui que a Olívia vai começar bem, né? Falando dos juros que são cobrados no cartão de crédito. São os maiores da América Latina. É um absurdo. E tem cada pegadinha no cartão de crédito. Esse negócio de pagar o valor mínimo que vem, né? Isso dá um rolo danado. Entra numa, numa bola de neve e depois a gente não consegue sair mais. Por isso, muita atenção. O crédito tá fácil, mas também aumentou e muito o número de devedores no país. A Olívia tem informações. Muito juro no cartão de crédito, hein, Olívia? Bom dia! Olá, um bom dia para você e um bom dia para quem acompanha o Revista 79 de hoje. Os juros cobrados no cartão de crédito aqui no Brasil são os maiores da América Latina. O levantamento da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Por ano, o brasileiro paga uma taxa média de mais de 300% quando faz o pagamento de apenas uma parte da fatura. Esse número é quase 6 vezes maior em comparação ao segundo colocado da lista, o país vizinho Peru. Segundo especialistas, os juros altos aumentam a inadimplência.
A dica é nunca pagar o mínimo da fatura do cartão. Mas, caso isso já tenha acontecido, é possível fazer um empréstimo no banco para quitar essa dívida, porque os juros do banco são menores do que os juros rotativos do cartão de crédito. Alba. Valeu, Olívia. Quem diria que um dia eu fosse ouvir, né? Que os juros do banco hoje estão mais baixos que o juro do cartão de crédito. Que coisa impressionante. Então você que tem o cartão de crédito, e hoje é o chamado dinheiro de plástico, quase todo mundo tem, né? A maioria das compras hoje está sendo feita com o cartão de crédito. Talão de cheque eu nem sei o que é talão de cheque, mas tem criança que nunca nem viu um talão de cheque na vida, né? Porque está em desuso. Agora, o cartão de crédito é uma mão na roda. Só que é o seguinte, quando você entra na dívida, evite ao máximo pagar, como disse a Olívia, evite ao máximo pagar aquele valor mínimo que vem no cartão, porque vem o valor total e no cantinho vem o valor mínimo que você pode pagar. Se você paga esse valor mínimo, é como se nem tivesse pagado nada da fatura, porque no mês seguinte só o que vem de juros já é basicamente aquilo que você pagou na fatura mínima. Então evite, tente ao máximo, faz um sacrifício e tente pagar o cartão na íntegra, porque senão, amigão, aí vai fazendo aquela bola de neve e complica. E o que as pessoas estão fazendo? Tem a dívida com o cartão de crédito. Aí precisa contrair uma outra dívida, fazer um empréstimo ou coisa parecida para pagar aquela primeira dívida, né? Aí ele termina de pagar, ficou com a dívida que estava pagando a dívida. E aí, amigão, complica pra dedéu. E com o crédito fácil, tá muito mais fácil também você se endividar. Por quê? O que acontece? De repente, o banco te manda uma cartinha dizendo: olha, o seu limite agora passou de quinhentão para R$3.000. Poxa vida, 3 mil. Pronto. E aí é a pegadinha. Você já começa a gastar, entra naquele circuito, naquela bola de neve, e aí vira uma confusão tremenda. Para sair depois é muito complicado. Tanto é que nós já tivemos no início, né, agora nesse primeiro semestre, um aumento considerável no número de pessoas que entraram para o chamado Serasa, o SCPC e tudo mais, por conta dessa facilidade do crédito. Ainda mais que muitas pessoas ainda não tinham essa manha, vamos assim colocar, de como utilizar este crédito. E agora está gastando muito mais do que gastava antes, porque o crédito ficou mais fácil. Para pagar, realmente está muito difícil. Como disse a Olívia, os juros do cartão de crédito está muito mais alto que juro de banco. É uma coisa impressionante. São 8h55 e por falar em banco, né? Vamos tratar de um assunto que vem chamando a atenção nos últimos dias aqui em Ribeirão Preto, não só em Ribeirão Preto, como em todo o país. E Ribeirão tem muito disso, né? A gente consegue trazer para a nossa cidade tudo que é de bom que acontece por aí, mas também vem junto tudo que é de ruim. E essa questão da chamada saidinha de banco, nos últimos meses, vem chamando a atenção aqui das autoridades policiais de Ribeirão Preto no combate a esse tipo de crime. Que consiste no quê? Em 2 marginais, ou até mais, que se colocam um dentro da agência bancária e o outro do lado de fora. E ali, o que está dentro fica observando a movimentação dos clientes, das pessoas que estão dentro do banco. E ele consegue observar quem é que está fazendo um saque, quem é que está com muito dinheiro. Quando o cliente sai, o bandido de dentro do banco já faz uma ligação e avisa o que está do lado de fora. O rapaz ali, o William, tá com uma calça jeans, uma blusa de moletom, acabou de sacar um dinheirão aqui, pode abordar. Não dá outra. Do lado de fora, a vítima já é abordada, ali é assaltada e fica sem o dinheiro. Em outros casos, que não é o da saidinha e é o da entradinha, vamos assim colocar, a pessoa, o bandido, com informações privilegiadas, porque ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o que vai acontecer se eu não contar para o outro. Então, geralmente, nesse caso, o bandido tem algum tipo de informação, sabe que naquela empresa, por exemplo, é dia de pagamento, sabe que por um acaso o funcionário está se dirigindo ao banco para fazer um depósito de uma alta quantia, e aí acontece o roubo também. Para falar sobre este assunto e principalmente como se proteger da marginalidade, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 79, simultaneamente na Tati TV, a presença do capitão Rafael Jerônimo de Melo. Capitão Jerônimo, muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso Revista. Seja bem-vindo, capitão. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você, Alba, obrigado pela oportunidade, agradecer a TV Tati, a Rádio 79. É um prazer muito grande para a polícia poder falar com todos.
E a gente aproveita essa abertura de vocês para dar essas dicas e alguns conselhos de segurança muito importantes para a comunidade, que na verdade nos ajudam de uma maneira muito grande. Sim. Nós costumamos dizer que a segurança pública, né, tá descrita na Carta Magna do nosso país como responsabilidade de todos. Sem dúvida. Né? Nós temos o Estado tem o dever, mas todas as pessoas têm a responsabilidade de cuidarem da sua própria segurança. Claro, sem dúvida. E o risco existe, né? Agora, o tamanho desse risco, quem vai determinar é a comunidade. Sem dúvida. Então, o risco existe, a polícia está nas ruas, mas quem vai determinar, volto a dizer, o tamanho desse risco é a comunidade. Do mesmo jeito que o bandido não tem a bola de cristal, a polícia militar também não tem essa adivinhação e conta com a ajuda da população, que, na verdade, os moradores são os olhos da polícia militar na sociedade, né, capitão? Isso. Se isso efetivamente passa a acontecer, as informações chegam de maneira rápida para a polícia, sim. Como você bem disse, a sociedade, a comunidade passa a ser nossos olhos. Claro. E aí nós formamos uma rede de segurança. Não tem como a polícia militar estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim. Mas a população transferindo essas informações de importância criminal para a gente consegue combater de uma maneira mais efetiva. E geralmente é assim, a partir do momento do comunicado do crime, do fato, imediatamente as viaturas são deslocadas, há aquele chamado caráter geral e um cerco é formado e geralmente acontece da prisão, como aconteceu essa semana dos 2 ladrões que estavam dentro da agência bancária, um roubou o envelope da cliente que estava dentro do banco, fugiu, o outro continuou, ela imediatamente acionou a polícia militar, mas não deu nem tempo, 2 minutos depois os 2 já estavam presos. Não foi isso, capitão? Nós temos um tempo aproximado hoje de atendimento de ocorrência de 3 a 5 minutos. Sim. É um tempo muito bom para atendimento de ocorrência. Lógico que disfunções acontecem e tem que ser corrigidas, mas o padrão é de 3 a 5 minutos. E, como você disse, as prisões são feitas e a gente tem conseguido controlar o crime através dessas prisões. Somente nesse ano, são cerca de 1.300 prisões em flagrante. 1.300 pessoas? Somente na cidade de Ribeirão Preto. Só em Ribeirão Preto, nos 6 primeiros meses? Isso, nos 6 primeiros meses. 1.300 pessoas foram presas? Isso, então isso denota o quê? O trabalho da Polícia Militar. Sim. É um trabalho árduo, laboroso e de muito esforço que tem sido feito aqui na cidade de Ribeirão Preto. O que me remete também a pensar o que temos de bandido nessa cidade, hein, capitão? Se em 6 meses 1.300 foram presos, fora os presos do ano passado, e fora as outras prisões que não acontecem em flagrante, que às vezes acaba pagando fiança, aquela coisa toda. Malandragem está na cidade não, está no país todo, né, capitão? Coisa impressionante, hein? É uma doença social. Que é isso? Por mais que a polícia trabalhe, nós trabalhamos com as consequências. E verdade. outras instituições trabalham com a causa. Sim. Então, quando eu costumo dizer, isso são palavras minhas, que quando todas as outras instituições falham, incluindo família, educação, cultura, emprego, isso vai desaguar em segurança pública. E geralmente, via de regra, sim, quem é cobrado é só a segurança pública. E é verdade. Capitão, tem uma receitinha, né, que ela é bombástica. Por exemplo, a desatenção das pessoas, vamos falar do caso da saidinha, a desatenção do cliente que está dentro do banco e a malandragem do ladrão que está dentro. Essa receitinha, ela é bombástica no que diz respeito aos furtos e roubos, né? As pessoas precisam hoje em dia estar atentas 24 horas por dia. Não dá para dar moleza, não é, capitão? Não dá. E para que as pessoas, que os ouvintes entendam como funciona o trabalho da polícia, nós fazemos atendimento de ocorrência 190, sim, né? Os despachos normais de viaturas para atendimento dessas ocorrências, e as viaturas que não estão empenhadas e os programas de policiamento que não atendem os 190, que são o ROCAM, que são as motocicletas, sim, a Força Tática, Cavalaria e Canil, elas fazem o patrulhamento em cima do que nós levantamos estatisticamente como problema. Sim. Então nós temos a área... o patrulhamento ostensivo? Isso. Que também as viaturas do 190 fazem quando não estão empenhadas. Perfeito. Essas viaturas que estão cobrindo essas áreas estatisticamente mais preocupantes para a gente, que são áreas de interesse de segurança pública, elas buscam salvaguardar essas áreas, porém, nós temos uma malha viária muito grande em Ribeirão Preto, a área bancária é muito grande, e o ladrão, vamos chamar assim para a população entender mais fácil, o ladrão que está lá, ele tem o dia todo, ele tem o período bancário todo para fazer o crime. Sim. E a viatura passa 1, 2, 3 vezes, 4, 5 na frente daquele banco, porque está cobrindo a área bancária, e ele está lá esperando.
Uma hora vai não está acontecer. escrito, né, que ele vai cometer o assalto. Então a gente faz abordagens, pessoas que estão utilizando o celular, que estão em atitudes suspeitas na frente desses estabelecimentos bancários, são abordadas. Porém, eles aguardam a melhor oportunidade para agir. Então a população, eu volto a dizer, tem que perceber a atitude desse indivíduo que não saiu dali durante muito tempo, que está utilizando o celular, que está mantendo contato visual com alguém no interior da agência. Os próprios funcionários da agência têm que observar essa pessoa que está dentro da agência, claro, sem utilizar o serviço bancário, fazendo essa observação, porque eles ficam períodos grandes tentando achar uma vítima. Sim. E uma outra dica é que a pessoa que faz o saque em dinheiro, ela muda completamente sua característica. A preocupação exacerbada é que chama a atenção. Ela demonstra isso, porque ela está com uma grande quantia em dinheiro. Ela demonstra. A gente teve a oportunidade de verificar em loco isso com umas filmagens no interior de agências, e você vê que a pessoa que saca uma quantia grande, que ela considera grande e importante, ela muda fica temerosa. sua atitude. Ela isso começa chama a olhar atenção para um lado, para o outro, traz o pacote para junto de si, e a pessoa que está lá dentro percebe. Para fazer esse tipo de observação, percebe e já passa a informação para quem está do lado de fora. Capitão, o senhor citou aqui a participação dos funcionários, né, nas agências, que também devem chamar a atenção, mas outras formas também, né? A gente percebe que existem bancos, por exemplo, que não têm a chamada porta giratória, né? Não tem o chamado detetor de metal. Você passa, entra a hora que quer, do jeito que quer. Os próprios vigilantes também não ficam naquela área do chamado caixa eletrônico, né? Eles se posicionam somente dentro da agência, naquele outro compartimento. Recentemente, a Câmara de Ribeirão Preto aprovou um projeto de lei que institui a colocação dos chamados biombos, né, nas agências bancárias, que vão ser colocados justamente para evitar que quem esteja na fila possa observar quem está no caixa fazendo a movimentação financeira. Isso até agora também não foi colocado. Além desses dispositivos, o que mais que os bancos podem fazer para tentar evitar esses tipos de crime, capitão? O crime se desenvolve, né? Ele não fica no excesso. A cada dia, as pessoas que cometem o crime estão tentando fazê-lo de maneira diferente, de maneira mais eficaz. Verdade. E não só a polícia, como você citou, como todos os interessados nesse processo têm que se desenvolver junto. O correto seria à frente. Exato. Estar à frente da bandidagem. O correto seria isso. Mas a gente, se conseguimos caminhar juntos, já criamos uma dificuldade grande e uma sensação de segurança quase que ideal aí para a população. Sim. Então, a grande importância que isso tem é o envolvimento de todos, né, volto a ressaltar, nesse problema de segurança pública. Todo mundo tem que fazer a sua partezinha, senão todos têm que fazer. Fica complicado. Os bancos fazem, mas tem muito mais a ser feito. Poderiam fazer mais. Eu até citei em algumas formas de mídia aí um exemplo que seria a confluência facial. Se você colocar uma câmera, fizer um cadastro, nós temos um cadastro de segurança pública onde todos os envolvidos nesse tipo de crime, ou roubo a banco ou a saída de banco, fossem cadastrados, e a imagem dessas pessoas fosse coletada, fosse feita a confluência facial, e através dessa confluência facial a gente identificasse esse criminoso no interior da agência ou nas proximidades da agência. E isso não é coisa de filme, não, capitão. Não, isso não é coisa de filme, isso já existe. E como funciona? É feita uma medida do meio dos olhos até a ponta do nariz, até o meio da boca, queixo e orelha. Não existem 3 pessoas no mundo com essa mesma medida. É exemplo da digital, mas não dá para colher a digital lá do bandido, mas então, dá para pegar a imagem. O que a gente tem que usar? Ao invés de pensar grosso modo, vamos colocar um policial na frente de cada banco para tomar conta. Nós não temos condição de fazer isso, infelizmente. Gostaríamos muito de ter, mas não temos, não é algo viável. O que a gente usa? Vamos usar uma solução inteligente, que seria a tecnologia. Claro. Através da tecnologia, essas pessoas seriam identificadas, liga para a polícia pelo telefone 190, de 3 a 5 minutos estaríamos lá, prenderíamos antes da atividade criminosa. Perfeito. Então, isso sim é antecipar ao crime, né, capitão? Isso é um combate inteligente ao crime, bem como, assim como a vídeo monitoração. Que no centro da cidade é usado, e nós baixamos assim o crime. Olhos de Águia, o projeto Olhos de Águia. Fantástico. Que vocês já cobriram várias vezes, a imprensa em Ribeirão Preto sempre cobre, e é uma vitória para a gente. Agora, quanto isso poderia ser aumentado?
Isso daí não poderia estar cobrindo toda a área bancária? Se deu esse resultado que deu até hoje, por que não aumentar? Isso. Não é? Você pode perceber que a área bancária de Ribeirão ela é muito bem aglutinada. Sim. Nós não temos muitos bancos fora espalhados. Não. Nós temos eles... A área central, o chamado quadrilátero central, né, que compreende as avenidas Francisco Junqueira, Independência, 9 de Julho... E temos a Avenida Mogiana. E a Dom Pedro. Campos Elíseos, Avenida Saudade. Dom Pedro, Saudade. E a Dom Pedro, sim. Então, se todas essas e algumas áreas agências bancárias em bairros, mas uma aqui, outra colar... Não é regra, né? Elas são exceção. E geralmente esses crimes estão acontecendo nessas áreas mais de maior movimentação. Não então, é em área afastada, se essas áreas fossem batidas por câmeras, nos ajudaria muito. Sim. Primeiro que a câmera inibe. E caso aconteça, a gente tem uma possibilidade maior de chegar ao criminoso. Sem dúvida. Aí contando, lógico, com a eficiência da Polícia Civil. Sim, porque assim, né, capitão? A gente sabe que quando a polícia, na verdade, como todos os setores de segurança vão apertando, os bandidos vão dando um jeito de ir inventando novas coisas, como o senhor está dizendo aqui. Porque, por exemplo, antes nós tínhamos muitos roubos a banco, né? Assalto a banco era uma coisa impressionante. Os caras entravam com arma, rendiam o segurança, roubavam, fugiam, era aquela correria, polícia... Inclusive aquele fato lamentável que aconteceu em Ribeirão, no assalto à Caixa Econômica. Inclusive um policial acabou morrendo, 15 dias de cerco na mata, aquela confusão toda. Mas, de repente, através de algumas atitudes tomadas pelas agências, o monitoramento, a porta giratória, o detector de metais, enfim, várias coisas foram acontecendo. Nós não tivemos mais roubo a banco efetivamente. E aí o que eles fizeram? Deram um jeito de fazer uma outra medida. Os ladrões são os mesmos. São os mesmos? São os mesmos. Eles mudam o seu modus operandi, vão procurar algo mais fácil. Sim. Nós tivemos época aqui, como você disse, desses roubos a banco, depois passaram por carro forte. Carro forte, As empresas de carro forte segmentaram as entregas, diminuíram o transporte desse dinheiro, criaram outras formas de segurança, os carros foram melhorados, resolveram não enfrentar, foram roubar a residência. A Polícia Militar fez um combate muito amplo em cima desse roubo à residência, imediatamente migraram para o roubo de veículos. E aí a gente combate o roubo de veículos, eles voltam a fazer a saída de banco, que é o que está pegando agora. E a gente vai cobrindo aí o corpo com esse cobertor curto e correndo atrás. Aquele chamado sapeca neguinho, né, capitão? Só cobre a cabeça, sai o pé. Cobre o pé, sai a cabeça, né? E não tem muita receita para fazer polícia, não. Não tem muita receita. Realmente a gente tem que prender as pessoas. E se quiser o problema de segurança pública resolvido, é só manter quem a Polícia Militar prende preso. Eu ia voltar neste assunto. Porque o que a gente comete é um negócio chamado retrabalho que falha em qualquer empresa aí fora. É isso aí. A gente prende 10 vezes. Está enxugando o gelo, né, capitão? A gente prende 10 vezes a mesma pessoa. Tanto é que você vê o Brasil fala, mas de novo? Isso não é uma crítica a ninguém diretamente, a nenhuma instituição, só que precisa ser repensado. Acho que algo precisa ser feito em termos de leis aí. Algumas pessoas defendem que tenha penas alternativas, leis mais brandas. Eu não sou uma pessoa que defende isso. Eu acho que as pessoas têm que ser julgadas, condenadas e tirar sua pena de acordo com a gravidade dela. Exato, capitão. E quem tem que ser protegido não é o criminoso, é a sociedade. Nenhum. Claro. As pessoas de bem. As pessoas de bem que pagam seus impostos, que querem criar seus filhos com educação, cultura. Claro, a gente fala muito da questão de segurança, da sensação de segurança, né? Porque o senhor citou um exemplo, a pessoa vai no banco, saca um dinheiro, ela não tem essa sensação de segurança dentro do banco, né? Sabendo que tem o segurança, tudo, ela já não tem a sensação. Imagina na rua, né? E o que acontece? Pô, mas de novo, cara, mas não prenderam isso aí a semana passada, já tá na rua. Pô, mas a polícia prende, a justiça solta. Não é que a polícia prende, a justiça solta, é uma questão de lei, como o senhor disse. O senhor foi muito gentil aqui, dizendo que não quer criticar ninguém, mas eu vou fazer a crítica então, e vamos aproveitar que estamos num ano político, um ano eleitoral, e nós, na sociedade, nós, eleitores, temos que exigir dos nossos candidatos esse tipo de mudança. É bem verdade que numa eleição municipal a gente não consegue mexer numa lei federal, mas é aqui no município que as coisas começam, porque é na cidade que as pessoas vivem, é nas cidades que as pessoas estão trabalhando, estão tendo os seus contatos do dia a dia. Então é importante que as coisas comecem na cidade. Os nossos legisladores têm que começar sim a exigir esse tipo de mudança. Por exemplo, recentemente, e não é uma coisa nova, isso aí já está na lei há muito tempo, recentemente começou-se a
a usar mais aquela questão, capitão, dos crimes de menor potencialidade, que eu também acho isso uma baboseira, porque para mim crime é crime, não tem tamanho, né? Os crimes chamados de menor potencialidade, cujas penas não ultrapassem 4 anos, dá direito a pagamento de fiança. Pô, o cara rouba, né? Assalto, o cara furta, vai para a delegacia, paga a fiança e muitas vezes sai antes da delegacia que a vítima. A vítima tem que ficar lá prestando depoimento, aquela coisa toda, sem dizer que a viatura que prendeu o bandido tem que ficar lá com 2, 3, às vezes até 4 policiais na porta da delegacia, esperando a elaboração do boletim de ocorrência. O cara vai para casa, ele paga a fiança e sai antes dos policiais ainda da delegacia. Isso é uma afronta, isso é um cúmulo, um absurdo. Pessoa que rouba, que furta, que comete um crime que não tem pena de 4 anos, paga a fiança e vai para casa livremente. O cara bebe, mata uma pessoa no trânsito, ainda paga a fiança e vai para casa e sai rindo na cara da gente. Então esse tipo de coisa, capitão, enquanto não mudar, dá essa sensação me fugiu a palavra aqui agora, né? Quando não acontece nada, dá uma sensação de que tanto faz, tanto fez. Isso sem dizer ainda a questão do adolescente, que é pior ainda, o adolescente que tira sarro na polícia, que chega na delegacia, ri, brinca, porque ele sabe que daqui a pouquinho o pai e a mãe vai chegar, vai assinar um termo de responsabilidade. Que responsabilidade é essa? O menino estava na rua roubando, matando, traficando, e o pai vai lá, assina um termo de responsabilidade, e o menino vai para casa normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, lembrei a palavra, essa sensação de impunidade, capitão, é justamente isso. O cara vai preso, o senhor prendeu ele hoje, daqui 2, 3 dias ele está na rua fazendo a mesma coisa, capitão. Isso não é lenda, não é falácia. Não é lenda. Porque faz 2 anos só que eu estou trabalhando interno, eu trabalhava na rua, comandava pelotão de cavalaria, de força tática, e nós abordávamos a mesma pessoa no cometimento de ilícito por várias vezes. Não é mesmo? Você pegava o indivíduo cometendo a infração lá, arrombando um veículo com a micha, apresentava no DP, esse material era apreendido, por vezes era liberado o indivíduo, e daí uma semana ele era pego de novo. Fazendo a mesma coisa. Eu estou enxugando o chão com a torneira aberta. Exatamente. Né? Mas a polícia não tem feito nada. Nós temos feito muito. E muito. Muito. Né? Os policiais nossos estão exaustos de trabalhar. Só que nós precisamos da colaboração de todo mundo para poder vencer isso daí. É uma engrenagem. Claro, é uma engrenagem. Máquina. Se faltar um dente, já vai fazer falta. Imagina faltar outras engrenagens. Claro, aí fica difícil. Claro. E os bandidos estão tão organizados que dá até medo, capitão. É justamente o crime organizado, né? Quem não está organizado é o poder público que, por conta desse... Quer dizer, por exemplo, como o senhor está dizendo, a polícia vai lá, prende e tudo mais, mas está na lei. A polícia prende, a justiça solta. É um instrumento legal. Está lá. Nós temos que mudar a legislação. Nós somos um trabalhador para as pessoas entenderem, como qualquer outro. Sem dúvida. Você está aqui, você precisa desse microfone para você trabalhar. Exatamente. Se esse seu microfone não funcionar, não for correto, você não tem como fazer seu serviço. Acabou. Qual é o instrumento da polícia? Sim. É a lei. A legislação. É a legislação. Sim. Se essa lei está obsoleta, ela não cumpre mais o papel dela, não tem como eu fazer funcionar, porque eu tenho que fazer cumprir a lei. Eu sou do Poder Executivo, não sou do Legislativo. Eu não posso inventar uma lei nova. Claro. E a gente depende dessa lei, desse instrumento, para fazer funcionar. Então está na hora realmente de cobrar das pessoas que trabalham com as leis, que são os deputados federais, para que mudem, para que tornem as leis mais fortes no Brasil, para que a gente possa ter um instrumento eficaz para a Polícia Militar fazer cumprir esse instrumento. Claro, sem dúvida nenhuma. Estamos com o capitão Rafael Jerônimo de Mello, o capitão Jerônimo, que está conosco aqui, dando esse bate-papo, essas dicas aqui sobre segurança. Capitão, gostaria de aproveitar aqui, estamos falando de saidinha de banco, aquela coisa toda, isso envolve mais pessoas que estão ligadas a algum tipo de serviço, estão trabalhando, aquela coisa. Mas para quem está em casa, né, está de férias, ou muita gente vai viajar, porque hoje em dia nem em casa a gente tem mais esse tão chamado sossego, né, de trabalhar o dia todo, de chegar em casa, poder ficar tranquilamente. Nós temos em média pelo menos 2 roubos a residências registrados diariamente em Ribeirão Preto. A pessoa está chegando em casa, para abrir o portão eletrônico, que é uma forma de segurança, acaba sendo abordado, levado para dentro de casa, os bandidos esculacham a pessoa, humilham na frente da família, roubam o que tem que roubar, foge com o carro. É um fato que também chama atenção, né, capitão? Porque nem dentro de casa a gente tem mais segurança.
mas também tem umas dicasinhas para não ser surpreendido na hora de estar chegando, a gente não é? pode até voltar a essas dicas, mas não mudando de assunto. Sim, ainda, claro. tem mais uma notícia importante para passar para a população. Pois não. Que algumas dessas saídas de banco que a gente citou anteriormente a sua fala, sim, elas são feitas em cima de um valor muito alto que chama a atenção da polícia. Ah, sim. Cerca de 100 mil reais, 200 mil reais. Sim. 96 foi agora no começo da semana, né? Então, aí a gente se pergunta, por que dessa movimentação bancária não utilizando TED, DOC, os instrumentos eletrônicos de tecnologia disponíveis pelo banco? Verdade. Tivemos um saque de 320 mil reais em dinheiro, não foi? Que foi um rapaz foi assaltado lá no alto da cidade. Isso então deixa a gente perplexo, porque será que esses saques nesses valores são tão normais? Acho que não, né? Sim. Então, por que essas pessoas fazem esses saques e não utilizam a transferência bancária, os instrumentos necessários aí para uma movimentação nesse volume? Sim. Então a gente concita a população que, lógico, não precisa alcançar esse valor, mas vai retirar 10 mil reais. Não faça isso. Não faça. Procure fazer esses pagamentos através de DOC, TED, transferência bancária simples. Sim. Evitar retirar esse dinheiro de dentro da agência, porque a agência bancária já existe com aquele aparato de segurança para proteger o seu dinheiro. Sim. Você vai lá, tira e vai andar pela rua com ele. Sim. E depois reclama da polícia. Fala, mas não tinha polícia. Peraí, não tinha polícia ou não tinha uma atividade segura feita por você, que também é responsável por segurança pública? Então me ajude a te ajudar, né? O tamanho do risco... Como diz o Datena, ajuda aí, ó. O tamanho do risco quem vai determinar é você. Sim. O risco existe, a polícia está aí para te ajudar. Sim. Mas e aí, como é que faz? Capitão, me ajuda a te ajudar. Claro, mas por exemplo, não tem outro jeito. Necessariamente a pessoa precisa fazer um saque lá alto de dinheiro para fazer um pagamento em dinheiro. Ela pode, né, solicitar o concurso da polícia para dar não sei se é a palavra correta, uma escolta, ou acompanhar no trajeto do banco até a empresa ou determinado local? A gente não tem como fazer isso, porque a população de Ribeirão Preto hoje beira 700 mil pessoas. Se todos forem utilizar o serviço bancário dessa forma, se mil pessoas forem utilizar, a gente para todo o trabalho policial para fazer isso. Sim. Então, o que a pessoa tem que ter? Ela tem que ter atitudes seguras, né? Ela tem que desenvolver uma atitude segura no fazer isso também. Sim. Não ir sozinha, procurar ir acompanhada por outra pessoa, carregar numa bolsa de uma forma segura, não retirar no caixa, às vezes solicitar ao gerente do banco que faça essa retirada no fundo, em separado. Sim. Isso é pertinente. Eu vou sacar, vai no caixa e fala, eu vou sacar uma quantia, eu não quero que ninguém veja. Sim. Você é um usuário do banco. Não, já começa por essa questão dos biombos aí, né? Do projeto que foi aprovado, que até hoje também não foram colocados. Essas são algumas proteções, né? Entre o caixa e de quem está na fila, que já é usado em algumas agências, que pode ser um biombo, como é que fala, gente? Como aqui a gente está no fundo, aqui nós temos um vidro embaçado, vamos assim colocar, né? Do outro é um vidro, mas ele tem esse plástico embaçado. Já dificulta, por exemplo, ali do outro lado nós temos várias pessoas, mas não estamos vendo as pessoas, né? Isso. Ele atrapalha essa visualização. Isso ajuda. E o que volta a ser também uma atitude segura. A pessoa às vezes saca um valor aí, 5 mil reais, o pagamento dela, ou mais um dinheiro para fazer qualquer tipo de negócio, e pega um ônibus depois. Então pedir para alguém fazer essa retirada junto com ela, sair de carro, colocar no estacionamento do próprio banco, porque também tem segurança. Sim. Porque com o veículo em movimento vai ser mais difícil alguém pará-lo, encontrá-lo no trânsito, se é que o viu fazendo esse saque. Sim. Então são algumas atividades, umas atitudes seguras que vão ajudar a Polícia Militar a combater a criminalidade. Sem dúvida. Nós não podemos colocar para ir pular carnaval uma pulseira e uma corrente de ouro. Seria ideal que pudesse, mas não pode. Infelizmente. Então, se você vai com ela, está arriscado a perdê-la. Sim. Tá? E antes ainda de entrar no assunto então de roubos a residências, capitão, ainda falando de assaltos aqui, de saidinha, essa coisa toda, uma coisa também que a gente, o povo brasileiro gosta muito de falar, de conversar, né? E às vezes você está lá com seus amigos, numa rodinha e tal, pô, tá chegando em pagamento, dia 5, pagamento lá na empresa, tá chegando, tô precisando do dinheiro, Essas conversas envolvendo dinheiro, não é
nunca é legal você estar conversando num local onde existem outras pessoas que a gente não conhece. Porque a malandragem está em todo lugar e está com as parabólicas, eu costumo dizer, né? Ligadona, pegando tudo que está acontecendo. E nessa conversa com um amigo, paralelo, alguma coisa, pô, vendi meu carro, rapaz, tô com dinheiro lá que eu preciso fazer, não sei o quê. Esse tipo de conversa não é bom ter, não, né, capitão? Ter sempre alguém ligado. Sempre tem que estar ligado com quem está ouvindo e evitar, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que ninguém ganha com isso. Falando o que você malandragem fez. Ganha. Malandragem Só ganha. eles. Às vezes não, né? Que a gente prende e depois eles também. vão para dentro do sistema prisional. Mas evitar, como você bem disse aí, evitar esse tipo de comentário, porque isso vai passando para um, para outro. Você nunca sabe quem está na mesa do lado ouvindo. Lógico. E pode passar essa informação e depois você sofrer algum ato criminoso em cima disso. Capitão, em relação a esses roubos a residências, o que as pessoas podem tomar de atitude para tentar evitar essa situação? Quando está chegando em casa, geralmente é isso, né? Abre o portão eletrônico ou está saindo naquela situação, é abordado, levado para dentro de casa e depois os ladrões fogem levando tudo e muitas vezes até fogem com o carro da família também. Alba, eu vou usar o que eu vi na rua, não vou usar assim o que a gente ouve falar, nem as dicas de segurança que vem por escrito para a gente divulgar. Eu vou usar exemplo que eu vi. Sim. Que eu trabalhei 18 anos na atividade operacional, então eu tive a oportunidade de ver muita coisa. Eu já vi gente que de manhã abre o portão de casa, deixa o portão entreaberto, vai acabar de tomar seu café e deixa o carro esquentando. Esquentando? E a gente passa de viatura e fica lá esperando o cidadão voltar para dar uma dura nele. Fala assim, pô, você deixou a chave no contato, o carro ligado e o portão aberto. E o portão semi-aberto, esquentando. Mas eu voltei para pegar alguma coisa que eu esqueci. Ao sair, ele pode perder alguma coisa que ele tinha. Né? Então, verdade. Outra coisa, a pessoa sai de manhã, se você observar, você vai ver muito isso. Portão entreaberto e gente saindo com o cachorro para o cachorro fazer as necessidades. Isso. Põe o cachorrinho na coleira, deixa o portão lá meio metro aberto. É verdade. E sai. Aí o criminoso está passando de moto com parceiro dele na garupa. Isso não é uma oportunidade, isso é um presente, né? Tá chamando, isso é um presente. Né? Então ele faz o quê? Ele entra junto com a pessoa que está voltando com o seu cachorrinho lá, com uma arma de verdade, de brinquedo, com uma faca, com um pedaço de pau que seja, e faz o roubo. Acabou. A porta já está aberta. Então a gente via isso reiteradas vezes na rua, essa falta de atitude segura, né? Que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, mas volto a ressaltar. As pessoas têm que se imbuir dessa responsabilidade de segurança e saber que a gente não vive mais no século XIX. Não dá. A gente está no século XXI, o crime está aí, os criminosos estão aí. Hoje a política do querer ter é mais do que querer ser. Querer ser. Né? Então as pessoas querem ter. Tá aí, quer ter um tênis caro, quer ter um carro caro, quer ter roupa cara, quer morar bem, mas não quer trabalhar. De jeito quer tomar isso de quem faz. Sim. E aí a gente tem que ter as atitudes para proteger o que a gente tem. E não é só a polícia, nós temos que ter essas atitudes. Todas essas maneiras que você atrapalha um pouco a situação do bandido ajuda, né, capitão? Por exemplo, fala assim, mas o alarme no carro não serve para nada, só fica fazendo barulho. Como é que chama aquela trava carneiro, né, que eles colocavam antigamente? Muitos carros, trava não sei o quê. Ajuda, porque se o bandido vê que tem algum tipo de dispositivo, ele vai no outro, tá mais fácil. É a mesma coisa na residência. Ele passa numa residência, está toda fechada, muro alto, cerca elétrica, o portão até o tato fechadinho. Do lado, o portão está aberto, o carro ligado, é claro que ele vai na mais fácil. É isso, capitão? Então qualquer tipo de dispositivo que possa de alguma maneira atrapalhar a ação da marginalidade é bom ser colocado. E como você disse, também chegando na residência, às vezes a pessoa chega na sua residência para adentrar, então tem algumas coisas que ela poderia ter visto antes. Sim. Exemplo, a iluminação da frente da minha casa é suficiente? Eu vou chegar à tarde, eu vou deixar uma luz acesa lá de fora, né, que vai me dar uma certa segurança, ou que eu vou poder ter uma visualização melhor da cercania ali da minha casa para eu poder adentrar. Sim. Então isso é uma preocupação com a sua própria segurança. A árvore da minha casa, de frente à minha casa, está cortada? A iluminação que existe na rua, no poste, está chegando até o solo? Pela questão dessa árvore estar cortada ou não? Ou está um breu lá que ninguém... É lógico que o cara vai se esconder nesse breu aí. Né? Então tem essas coisas que ele pode ver. Ele pode dar uma volta no quarteirão antes de chegar na sua residência e dar uma observada. Opa, eu vi dois indivíduos parados ali. É aí que a polícia entra.
né? Porque não tem como, volto a dizer, deixar 2 policiais em cada quarteirão tomando conta das pessoas. Sem Mas aí a condições. pessoa entra pelo 190 conosco, nós vamos mandar uma viatura, essas pessoas vão ser abordadas e presas, se tiverem para cometer ou estiverem cometendo algum ilícito. Sim. Ou pelo menos vão ser abordadas, né, capitão? E levado para a delegacia, alguma coisa, né? Nós vamos averiguar o que está acontecendo. E aí a pessoa vai entrar tranquilamente na sua casa. Agora, se você parar o veículo lá, ficar tomando uma cervejinha com os seus amigos na frente da casa, com a árvore sem cortar, escura, com a luz apagada, né? Então não preciso falar qual vai ser o resultado dessa bomba relógio. Uma outra situação em relação a isso, capitão, é, por exemplo, parar o carro, né, deixar o carro na rua, qualquer coisa, com a bolsa dentro do carro. Né? Você fecha o carro, mas deixa uma bolsa, uma pasta, ou alguma coisa, uma mochila, ali, no banco da frente, por exemplo, chamando a atenção. Quem passa, bandido passa, vê a bolsa ali, geralmente vai quebrar o vidro, vai arrombar e vai levar mesmo, não é? Então, são essas dicas que é só a pessoa prestar um pouco de atenção. Sim. Não andar com o vidro lateral do passageiro aberto, com a bolsa sobre o banco. Aí passa lá um motoqueiro criminoso, ele dá uma olhada, diminui e tal, no próximo semáforo enfia a mão dentro da sua bolsa e leva. Se o vidro tivesse fechado, não ia levar. Capitão, a gente sabe que a Polícia Militar tem aquele chamado clarão, né, na corporação. Acho que nenhuma cidade hoje no estado de São Paulo tem o número suficiente de policiais militares que deveria ter. Então sempre vai ter alguém que vai dizer: ô capitão, mas está faltando polícia aqui na minha área, aqui não tem viatura. Por exemplo, um ouvinte está reclamando da falta de policiamento nas áreas dos hospitais do Hospital Santa Lídia e da Faculdade Moura Lacerda. Aquele setor aqui, né, no início dos Campos Elíseos, perto do Bosque Municipal, o Hospital Santa Lídia é muito movimentado e a faculdade também. O senhor tem informação sobre falta de policiamento nesse local, capitão? Não, todo mundo, é lógico que segurança é igual dinheiro, né? Todo mundo quer? Todo mundo quer mais. É lógico que... Mas não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo, por quê? Porque nós temos um número de policial hoje aqui em Ribeirão Preto que beira aí 1.300 policiais. Nós precisaríamos de mais, lógico. Como precisamos de mais juízes para julgar de maneira mais rápida. Sim. Como precisamos em todas as áreas governamentais para atender a população que cresce exponencialmente. Sem dúvida. Então, o número de policiais nunca vai crescer como cresce o número de habitantes nas cidades. Agora, o que a gente não pode perder o escopo é que essas áreas são policiadas. Essas áreas são policiadas. Você pode ter certeza que a viatura passa lá, principalmente porque ali tem um estacionamento muito grande de veículos. E é uma área de interesse de segurança pública, porque estatisticamente a gente tem tido alguns furtos de veículo lá. É verdade. E como eu trabalho também no setor de estatística, a gente essa área é batida por mapeada e batida por alguns programas de policiamento. Tinha até uma base da polícia ali nas proximidades. Tinha essa base. Na Capitão Salomão ali, né? Isso, essa base foi retirada de lá porque a base causa uma sensação de segurança só no entorno. Perfeito. Se eu pego aquele efetivo da base e coloco numa viatura, a gente atende e causa uma segurança maior de maneira efetiva para um número maior de pessoas. Perfeito. Então, isso aí foi feito. Mas com certeza o policiamento vem sendo feito nessa área, sim. Nós utilizamos não só o atendimento de 190, como 2 programas de policiamento, que são a ROCAM e a Força Tática. Sim. Eles são concentrados nos horários mais noturnos, onde nós levantamos a estatística dos furtos de veículo nesses 2 locais. Perfeito. O que o senhor disse, se a gente for colocar realmente um policial em cada local, é muito complicado. Por exemplo, a gente estava com aquele boom de roubos a ônibus, né? E por conta do projeto que foi feito, tinha um policial dentro dos ônibus, aquela coisa toda. Agora, o senhor imagina se os taxistas também vão querer um policial dentro do táxi. Se cada um for querer um policial na porta da sua loja, fica complicado, capitão. Eu acho assim, se a gente pensar de maneira simplista, todas as vezes a gente vai querer colocar mais um policial em determinado lugar. Mais um policial. Vamos resolver como? Vamos colocar um policial. Sim. Eu vou te dar até um exemplo. Os rachas que existiam aqui em Ribeirão Preto. Sim. Nós conseguimos coibir, mas a custa de muito esforço e de embate policial, que hoje a gente tem que evitar ao máximo isso. Sim. Então, se eu pego um local, por exemplo, que está tendo, sabidamente, um racha,
e eu faço uma operação policial lá. O que vai acontecer? As pessoas que estão cometendo esse racha vão fugir, entre aspas, da polícia. Sim. Podem causar um acidente para si mesmo ou para outras pessoas que não têm nada a ver com esse racha. Claro, claro. Eles podem rechaçar a presença da polícia, como foi feito em alguns deles. Verdade. E a polícia vai reagir de maneira legal, mas vai reagir de maneira muito dura. Sim. Que foi o que foi feito, utilizando gás-pimenta, bomba de efeito moral e tiro de elastômero, que é o tiro de borracha, dito pelas pessoas aí. Então, algumas pessoas saem feridas, enfim, não é isso que a gente quer. Claro que não. A gente quer resolver o problema sem causar trauma nenhum para ninguém. E que seria uma medida inteligente para resolver isso daí? Sim. Se nós já sabemos onde é o local, nós temos condição de fazer com que aquele local não seja pertinente para o desenvolvimento desse racha. Então eu coloco sonorização, prefeitura municipal, através do Transep, engenharia de trânsito, coloca lá sonorizador, a costela, né, que as pessoas... Lombada ou costela. Sim. E ninguém vai andar 150 onde tem um sonorizador e tem uma lombada. Simples assim, capitão? E podemos ir além ainda e colocar um dispositivo de radar. Radar, sim. E quem quiser fazer o racha lá vai ser multado, vai ter seu veículo apreendido. Perfeito. Mas a grosso modo, o que tem que fazer? Vamos pôr um monte de policial lá que não vai ter. É mais fácil, né? Pô, aí fica difícil pra gente, né? Então, a gente tem que sempre pensar em algo tecnológico para substituir a presença do policial. Sim. Câmera, alguma coisa, presença de sinalização de solo e assim por diante. Sim. Nós estamos aqui com o capitão Jerônimo da Polícia Militar, falando sobre a questão de segurança. Se você tiver alguma pergunta ao capitão, por favor, 3968-7020, 3968-7021, desde que seja pertinente ao assunto de segurança pública. Capitão, qual a área de abrangência de uma viatura? Acho que é meio complicado responder genérico, isso. Porque vai ser estabelecida essa área em cima da estatística do local, número de habitantes. Por exemplo, se você pega uma área que é mais densa, nós temos que ter mais viaturas. Né? E é justamente através dessas estatísticas que o senhor tem, que é feito... Um capitão tem uma área de abrangência, uma área territorial, e dentro dessa área territorial, por exemplo, ele tem uma companhia que tem 20 viaturas. Ele tem uma área que uma viatura é capaz de cobrir, porque não tem uma densidade tão grande de veículos, pessoas e residências. Sim. Numa outra área, ele já tem uma concentração comercial. Perfeito. Então, ele precisa não só de uma viatura, também de outras modalidades, como policiamento a pé, policiamento comunitário, às vezes o apoio da força tática do batalhão, para poder prestar um serviço mais efetivo naquela área. Então, Perfeito. isso é muito relativo. Outra questão aqui do ouvinte, da quantidade de policiais que existem em Ribeirão Preto, quantos trabalham internamente? Nós estamos passando por uma reformulação, né, vinda de São Paulo. Já existiu alguns esforços aí anteriores, né, que um deles é o policial temporário que a gente tem, o serviço temporário. Eles foram contratados pelo governo do estado para substituir policiais militares que efetivamente trabalhavam internos. O outro esforço foi a retirada de policiais das muralhas dos presídios, que infelizmente é uma outra secretaria para a qual a gente prestava serviço. Esses policiais foram relocados e hoje existe funcionários da própria SAP que fazem essa guarda em muralhas. A escolta continua por conta da Polícia Militar? A escolta, infelizmente, continua por nossa conta. Né? E isso dá um trabalhão, hein, capitão? Isso dá muito trabalho. Leva o preso para o fórum, leva o preso para o hospital. Isso é um serviço que a gente já fez, Alba. Isso é um serviço que a gente já fez. A Polícia Militar já fez. Já aprendeu. Já aprendeu, exato. Agora não tem mais cuidado. Acabou. Isso é uma fala minha, viu? Não, mas posso até sofrer uma represália do meu comandante por estar falando isso. Mas é a realidade. Mas eu estou falando porque eu acredito. Isso é um serviço que nós já fizemos. Minha função é aprender. Eu já aprendi, já fiz toda a documentação junto à Polícia Civil. Acabou. Agora tem que ter outra secretaria para carregar esse pedaço. O trabalho da Polícia Militar termina a partir do momento em que ele apresenta à Polícia Civil o preso, não é isso, capitão? Chegou na delegacia, fez a apresentação, a responsabilidade da Polícia Civil. A parte investigativa toda ela, a parte cartorária investigativa é de cunho da Polícia Civil. Judiciária. Cuida da Polícia e depois Civil. Eles vão remeter isso para o Ministério Público. O Ministério Público vai trabalhar e mandar para o Judiciário. Perfeito. É uma sequência. Né? E voltando aí... Nós estamos falando da escolta, sobrou para a Polícia Militar. Pois é, então a escolta a gente infelizmente faz, está em vias de acabar, a gente acredita e torce para que acabe o mais rápido possível, porque aí as forças táticas,
que hoje fazem escolta, podem voltar a fazer o patrulhamento deles, que é o patrulhamento normal, em áreas de interesse de segurança pública. O senhor lembrou bem, porque a Polícia Militar ela tem essas divisões, vamos assim colocar, a ROCAM, que é a ronda com motocicletas, né? A cavalaria, o canil, os patrulhamentos com bike, né? Os policiais que usam as bicicletas, e a força tática. Deixa eu ver, não sei se eu vou falar besteira. Para o ouvinte poder entender direitinho, a força tática seria assim, mais ou menos, a tropa, não é a tropa de elite, vamos colocar, é uma força especial da Polícia Militar, policiais com mais poder de fogo, com uma viatura grande, aquela coisa toda, né? Por exemplo, a escolta não dá para ser feita por uma viatura pequena e dois policiais. Tem que ir a força tática com espingarda e tudo que tem direito. É isso, né, capitão? Isso. E por conta disso, nós colocamos esses policiais para cuidar dos presos. Os presos que já foram presos. Que já foram presos. Quando nós que estamos aqui na rua, que estamos precisando dessa segurança. Então, mais uma vez, já existe falta o dedo do legislador aí, já capitão. Existe um quadro de contratação pelo Estado, né? Está só aguardando regulamentação para que sejam contratados os agentes da escolta, para que façam esse serviço específico ligados à Secretaria de Assuntos Penitenciários. Sim. E aí nós vamos poder relocar esses policiais, esse serviço nosso de Força Tática, Canil, Cavalaria, que ficam envolvidos aí com essas escoltas, e fazer somente as escoltas mais necessárias, de maior prioridade, de cunho mais importante. Perfeito. Né? Aqueles maninhos que vão prestar um depoimento no fórum, que corre o risco, por exemplo, de serem resgatados. Né? Aí dá até para entender. Então, mas levar o cara para ir ser atendido no ponto de socorro, aí não dá, né, capitão? É difícil, né? É difícil. Bastante complicado. E para o ouvinte que nos perguntou aí qual o número de policiais, o efetivo e tal. Que trabalham internamente. Nós temos um efetivo hoje que não é o ideal, que se trabalhe interno, isso está sendo reformulado. Nós temos aí 30 dias para sair uma nova reformulação, vinda de São Paulo, uma matriz aí exponencial de divisão de homens, e com certeza nós vamos ter mais policiais na rua. Mas agora um fato que tem que ser levado à população, que vocês da mídia têm que nos ajudar. Existe a possibilidade em Ribeirão Preto, bem como o que está sendo feito na capital hoje em São Paulo, de nós termos o dobro de policiais atendendo a população de Ribeirão Preto. Como é que é, capitão? Se nós temos 1.300 hoje, podemos ter 2.600? Isso. E o que nós temos desses 1.300 aí, se nós temos 900 trabalhando na rua, nós passaremos a ter 1.800. De que forma isso? A Polícia Militar desenvolve um trabalho em São Paulo, feito com a Prefeitura Municipal, onde a Prefeitura Municipal custeia por hora os policiais no seu horário de folga. E a Polícia Militar entra com o quê? Com o policial já instruído, formado, instruído, com fardamento, colete, com a arma e a viatura e rádio. Que é o que faz o policial militar, a força militar, né, capitão? Isso. É o policial, a comunicação, esse né? E a viatura. Então você para pensar o seguinte: o policial ele trabalha um dia 12 horas, no outro ele estaria de folga. Né? Que a gente muitas vezes sabe que ele não fica de folga porque precisa complementar seu salário, enfim. Não vamos entrar bico. Não vamos entrar nessa questão. Ele passaria a prestar serviço para o próprio município. Então, as áreas de interesse de segurança pública, o que foi levantado estatisticamente, seria colocado lá, relocado esse policial. Uma escala feita por nós, em conjunto com a Prefeitura Municipal, e a Prefeitura faria esse custeio. Quanto sairia para a Prefeitura? Muito pouco. Tem um número? Muito pouco. Cerca de R$20 a hora. Por policial. Por policial? Cerca de R$20 a hora desse policial. Isso é um convênio? Isso é um convênio, a Polícia Militar já tem isso em mãos. Isso vai amanhã, inclusive se vocês quiserem cobrir, amanhã, 10 horas da manhã, nós vamos trazer uma pessoa de fora, um tenente-coronel, o tenente-coronel Ivano, vai fazer uma palestra para todos os oficiais aqui da região. Nós convidamos os vereadores do município de Ribeirão Preto, a nossa prefeita, o vice-prefeito e o chefe da sua Casa Civil, para que eles participem conosco lá, para terem contato com o que é esse projeto e de como ele pode ser feito. A Polícia Militar já tem tudo pronto. Se a nossa prefeita falar assim, eu quero assinar amanhã, nós assinamos amanhã. Tá? Então isso é para a população ficar sabendo que tem uma forma, tem jeito.
da gente ter mais gente. Só não tem jeito da gente contratar mais policiais. Porque quanto custaria comprar mais coletes, mais armas, mais viaturas? Então vamos usar de uma maneira mais racional. Capitão, essa notícia que o senhor está trazendo aqui para a gente é muito importante, muito bacana. A gente vai com certeza amanhã, se tiver essa liberdade da imprensa acompanhar, vamos sim mandar a nossa equipe lá acompanhar isso. Olha o que tá dizendo aqui o capitão. O senhor vai resolver 2 problemas, né? O senhor não, a Polícia Militar e o Poder Público pode resolver 2 problemas. O da segurança, né? Aumentando o número de policiais, dobrando o número de policiais na rua em Ribeirão Preto e mais, acabando com o grande problema, que é um problema para a corporação, que a gente sabe, que é a questão do bico, né? Que de alguma maneira está expondo o policial que não está podendo... Há riscos não calculados, né? Porque o risco da nossa profissão já existe. Normal. Então, para que diz? 24 horas. Você já sabe que corre aquele risco ali, mas é um risco não calculado. No bico, ele está ali exposto, sem o fardamento, sem o colete à prova de bala, podendo sem o apoio todo da instituição. Exatamente, até porque se acontecer algum fato ali que, né, ele se envolva, ele está à margem, né, não está podendo, ele não está trabalhando, quer dizer, apesar de ser 24 horas um policial, mas, né, nesse momento é uma coisa meio complicada. O senhor vai resolver 2 problemas, capitão. É extremamente importante tomar, então, que esse projeto saia do papel. Eu só tenho dúvidas em relação a custos, né? De repente, mas o senhor está dizendo que é menos de R$20 a hora para o policial? Isso, menos de R$20 a hora. É um valor. A gente gasta tanto com tanto, né? Ou gasta tanto com nada. Qual o problema de fazer esse tipo de investimento? Nós vamos acompanhar, não tenho dúvida. Capitão, eu precisava liberar o senhor, que eu sei que o senhor tem agenda e tudo mais, mas se dá uma olhadinha aqui, não param de chegar perguntas. Tem um ouvinte, inclusive, não tem, Sandro? Tem, Rafael? Eu tenho perguntas aqui, eu vou fazer só atender o ouvinte, capitão, e tem mais algumas aqui para o senhor. Quem é que está falando? Bom dia. Bom dia, Alba. Parabéns pelo seu programa. Ao capitão, que é muito lúcido para dar as explicações, para proteger a população do Ribeirão. Quem é que está falando? Narley. Ô, Narley, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pois não, Narley? Eu queria saber do capitão o seguinte. Sim. 2 perguntas que eu quero fazer aí. A primeira é quanto ao flagrante. Ao flagrante? Sim. Por exemplo, no banco tem câmeras, tudo. Então vai saber quem é o ladrão. Agora não pegou no flagrante, ele não vai preso. Primeira pergunta. Isso eu achou um absurdo. Uma vez eu fui assaltado na minha casa, levaram minha pasta e levaram também o meu DVD. Eu mesmo descobri, porque você sabe que eu não saía do campo comercial, conhecia todo mundo, e um cidadão telefonou para mim e falou assim: eu sou ladrão, eu sou conhecedor de você lá do alambrado comercial. E quando eu vi que deu cheque sendo vendido, eu falei: não, deixa aqui não, que eu conheço ele lá do comercial. Ele não falou quem ele era, mas ele deu a dica. Sim. E eu fui atrás. E consegui, através de ir atrás de onde ele falou que eu tinha que ir, e vi onde morava o ladrão. Eu era despachante, e então tinha um vistoriador, que fazia as vistorias dos veículos. Ele morava lá no Campos Elíseos, na Coelho Neto, a rua Milano Direitinho. Eu fui na casa dele e o ladrão morava vizinho. Eu subi no muro e vi dentro da casa dele o meu DVD. Aí eu fui na delegacia, o delegado, doutor Milton Cocito, que era delegado de trânsito, ele não era delegado de trânsito, ele era delegado da Polícia Civil. Aí ele virou e falou: não podemos fazer nada que ele tem flagrante. Mas como o doutor Milton Cocito conhecia o cidadão, sim, ele virou e chegou, telefonou para o advogado dele. Eu vi o advogado dele, juntamente com o ladrão, entrar dentro da delegacia para levar meu DVD. Me entregou, mas não foi preso. Sim. Isso eu achei um absurdo, pô. É que nem falou o capitão aí. Eles prendem e tal, mas o não tem flagrante. É um absurdo a lei brasileira. É verdade, Narley. A outra pergunta, rapidinho. Sim. É o seguinte: quanto aos meninos menores. Os menores... Eu já ia entrar nesse assunto também, viu, Narley? Não, mas eu vou falar vergonha, pra você, né? Eu tenho um exemplo. Sim. Da fábrica do meu pai. Meu pai tinha uma fábrica de sapato. E tinha aqueles meninos que iam aprender ofício. Aprendiz. E um dos aprendizes, que foi aprendiz do meu pai, depois ficou maior que meu pai. Meu pai tinha uma fábrica com quase 200 funcionários. E ele, que foi aprendiz da fábrica do meu pai, ele depois tinha uma fábrica maior que a do meu pai, que é o
Francisco Rosefini, calçado Rosefini, ele foi apreendido para meu pai. Sim. Agora, por que esses menores, que quando chega na idade de 13 anos, ele quer aparecer para a namoradinha, ele quer aparecer para a sociedade, mas ele não pode trabalhar, porque está proibido pela lei do menor trabalhar, que você é multado. Isso que eu acho que é o crime organizado. Essa lei, ela é feita pelo crime organizado. Deputado que é pago por eles, está entendendo? Então é isso que eu fico revoltado. E como de que estão nossos deputados com vez? Obrigado. Valeu, Narley. E eu me lembro, né, que há muito tempo também nós tínhamos aquela figura do guarda-mirim aqui em Ribeirão Preto, né? Mas muita gente está acompanhando agora vai se lembrar do guardinha mirim que tínhamos aqui em Ribeirão Preto, mas por conta da legislação... Eu vou me permitir fazer só um comentário. Fique à vontade. Agradecer o ouvinte aí que fez contato, Narley, né? Narley. Agradecer e dizer só uma coisa, que eu acho que vai resumir tudo. Meu pai começou a trabalhar com 12 anos de idade, acho que isso não causou nenhuma disfunção nele. Ele criou 3 filhos, e os 3 filhos são pessoas de bem. Sim. Né? Então... Fala mal o quê, né, capitão? Não tem mais comentário. Capitão, Luiz Carlos mora em um sítio. Ele agradece o policiamento da patrulha rural. Ele acha que é do batalhão 51. É isso mesmo? É isso mesmo? Tem dos dois lados. Tem dos dois? Então o ouvinte está agradecendo aqui o trabalho da patrulha rural, que a gente esqueceu de lembrar aqui, mas é um dos braços da Polícia Militar também, vou transmitir né, ao comandante do 51. O outro ouvinte pergunta o seguinte: por que os marronzinhos e os policiais que andam de moto andam com a viseira levantada e sem óculos de proteção? Nós da sociedade somos multados e eles não. O que pode ser feito, capitão? Pergunta do ouvinte. Rafa, só vai anotando o nome do ouvinte. Tem que ser feita uma conscientização interna que a gente procura fazer sempre. Lógico que a viseira diminui um pouco a visibilidade, mas não é justificativa, bem como a falta do cinto de segurança para o policial também não é justificativa nenhuma. Perfeito. Não é só pelo fato dele poder multar a outra pessoa estando sem o cinto. Lógico que eu vou usar o cinto para esclarecer o da moto. Lógico que retira um pouco da segurança do policial, o cinto de segurança, ele fica sobre, o engate dele fica preso na arma ali. Se você precisar tirar, você pode se embolar com esse cinto. E a retirada dessa arma, via de regra, é uma surpresa para o policial também. Ele nunca sabe, vou ter que sacar a arma daqui 1 minuto, né? Vou cronometrar e vou sacar. Então ele pode ter que fazer isso aí de maneira pronta e ficar preso no cinto de segurança. E esse movimento pode salvar a vida dele. Esse movimento pode salvar a vida. Eu recebi uma ligação semana passada de uma pessoa lá no quartel que estava me perguntando se a viatura podia estacionar no local não permitido. Sim. Aí eu falei para ela o seguinte, eu não sei qual era o local que estava estacionado. Sim. Espero que não seja uma vaga de deficiente físico, mas ela pode estacionar sobre a calçada, por exemplo. Né? Eu posso ter que posicionar uma viatura numa confluência sobre a calçada, onde um veículo não poderia. Claro. Lógico que isso não são justificativas para nenhuma disfunção, nenhum erro, nenhuma falta de conduta, um erro não justifica, um erro administrativo, outro, né? Lógico, tá? Mas são posturas que têm que ser mudadas, eu concordo com o ouvinte. Perfeito. Aí tem um recadinho, está escrito assim, e o caso da bolacha? O caso da bolacha. Deixa eu lembrar o caso da bolacha. Foi o ouvinte que ontem, né, mandou pelo Facebook. Foi isso. Rafaela não estava aqui. Seguinte, capitão. Ontem o ouvinte mandou um post aqui dizendo que no sábado, durante um evento no estádio de futebol do Botafogo, uma senhora teria tentado entrar com um pacote de bolacha no estádio e foi proibida pela polícia militar que fazia a segurança no local. O ouvinte perguntou: será que a mulher ia matar alguém com uma bolachada na cabeça? Eu acredito que não, né? Também imagino. Ou engasgar com a bolacha, enfim. Aí o ouvinte queria saber se tem algum problema, o que é proibido, o que não é proibido para poder entrar no estádio. E eu vou já aproveitar que o senhor está aqui e levar ao senhor algumas reclamações por conta dos ouvintes que acompanham os programas esportivos aqui, capitão, que falam muito dessa questão de um certo exagero de alguns policiais durante os eventos esportivos, ou seja, na revista, ou seja, dentro do estádio, ou na saída do estádio. A gente tem muitas reclamações nesse sentido, até mesmo de amigos da imprensa, da questão de não poder deixar o carro próximo ao estádio, o torcedor também não, mas o flanelinha está lá, aquela coisa toda, enfim. O que pega mesmo num evento? Vou colocar o evento esportivo, mas no evento de uma maneira geral, nos shows, em tudo que acontece, que há sim a necessidade da segurança da Polícia Militar, capitão. Nós temos leis e regras específicas, né, para esse tipo de evento.
E voltando ao caso da bolacha aí, Sim. existem materiais que realmente não podem adentrar ao estádio, que podem causar insegurança para outras pessoas. O que para uma pessoa, um simples guarda-chuva? Ele pode virar uma arma em situação de turba, né? Turba é uma massa de pessoas em descontrole. E esse guarda-chuva pode ferir várias pessoas. Então a gente coloca lá na revista algum policial responsável por fazer essa triagem do objeto que pode colocar em risco a segurança de outras pessoas ou não. Nós sabemos que até um sapato pode colocar em risco a segurança de outra pessoa. Mas nós não vamos mandar ninguém tirar o sapato lá, né? Então eu acho que dependendo de quem tirar o sapato, o risco é